Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu gostaria de aproveitar o ocorrido em Rio das Pedras, nessa última quinta-feira, né? Desabou um prédio lá de 5 pavimentos e acabou morrendo 2 pessoas. E eu queria aproveitar esse gancho, que é uma tragédia, e fazer alguns comentários do ponto de vista de construtor. E o que nós, como investidores na construção civil, devemos tomar de precauções aí para que esse tipo de situação não ocorra, tá? Bom, pelo que eu li no portal do G1, o proprietário lá comprou o terreno há 25 anos atrás e ele não tem o título de propriedade ainda, tá? Ele tem um contrato de gaveta, não fez escritura e nem registrou. Então esse é o primeiro passo, acho que isso não tem influência nenhuma no acidente, mas faz parte de um pacote que eu chamo de requisitos pré-obra. Então eu tenho um protocolo que eu sigo para poder comprar um terreno, que o primeiro deles assim é a obtenção do título de propriedade, tá? Então já é o primeiro item. Junto com o processo de compra, eu faço a topografia. Durante o processo de compra, eu contrato o topógrafo e a gente faz o levantamento plano e altimétrico do terreno. Não é raro, pessoal, muito pelo contrário, é muito comum dar a diferença da medida da matrícula para o terreno real, tá? E a topografia é muito importante porque o arquiteto ou o engenheiro que for fazer o projeto arquitetônico precisa do levantamento plano altimétrico para encaixar a obra em cima do terreno, tanto nos limites do terreno quanto no relevo do terreno. Então o levantamento plano altimétrico resolve isso. E é barato, pessoal. Agora, por exemplo, nós contratamos um serviço para fazer um levantamento plano altimétrico. Aqui, num terreno de 500 metros quadrados, a gente gasta aí entre R$ 1.000 e R$ 1.500 com serviço com um topógrafo bom. O cara vai lá, gasta 3 horinhas, faz o levantamento, entrega um projeto com RT, um negócio show de bola. Feito isso, e após a aquisição do terreno, eu já faço o estudo de solo. Então eu contrato uma empresa, acabei de contratar também, paguei lá R$ 1.600, os caras fazem as perfurações no solo, de acordo com a orientação do engenheiro estrutural, encaminham a amostra de solo para o laboratório e entregam para a gente poder fazer o projeto estrutural, o perfil de solo. É isso que o engenheiro estrutural precisa para ele calcular, de acordo com as dimensões, peso, distribuição da obra, como que vai ser a fundação e a estrutura dessa obra. Lá em Rio das Pedras, acho que isso foi assim, o que mais faltou nesse projeto foi isso. Porque essa obra não teria caído se tivesse um projeto estrutural. Mesmo que o projeto não tivesse aprovado na prefeitura, que está errado, tá? Eu li lá que não teve projeto nenhum aprovado, a construção ela foi 100% irregular. Então, essa parte de estudo de solo também é o principal. Podemos dizer que foi o fator decisivo no acidente que ocorreu lá, tá? Então a gente passou pelo título de propriedade, levantamento plano altimétrico, estudo de solo, e agora a gente vai para o projeto arquitetônico, que lá também não tinha projeto aprovado na prefeitura. Eu não sei em Rio das Pedras como que é. Aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, as prefeituras não exigem projeto estrutural. É só o projeto simplificado, é o contorno do imóvel que você vai fazer, e a prefeitura está preocupada com os recuos, tanto laterais, de fundo e de frente. É isso basicamente que a prefeitura se preocupa, com acessos, ventilação, ponto. Não tem as divisões internas, pelo menos aqui pra gente. Eu não sei em outros estados, em outras regiões, em Rio das Pedras especificamente como que era. Junto com o projeto arquitetônico, né, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, quando estiver desenvolvendo esse projeto, é muito importante o proprietário definir o método construtivo. Por quê? Porque é o método construtivo que vai definir o custo final dessa obra e como que o arquiteto e o engenheiro vão desenhar esse projeto. Por quê? O desenho do projeto tem que encaixar com o método construtivo. Isso é super comum. Muitas pessoas vêm pedir para olhar projeto, dar palpite, opinião. Aí chega lá e eu pergunto, já definiu o método construtivo? A pessoa fala, o quê? Nem tinha pensado nisso. Mas é muito importante, tá? O método construtivo, basicamente, só para vocês saberem, pode ser o concreto armado, a alvenaria estrutural, o steel frame, o wood frame e tem outros métodos aí, tá ok? Eu
construo basicamente com alvenaria estrutural, desde que quando eu construí a primeira casa com alvenaria estrutural, não voltei mais para concreto armado. Acho mais fácil, econômico, menos sujeira, mais velocidade. Então, para mim, é o método construtivo, é o que eu utilizo hoje. Pelo que eu vi no acidente em Rio das Pedras lá era concreto armado, que é a estrutura de vigas e pilares com fechamento no caso lá, de tijolo baiano, tá? Seguindo em frente aqui então, nós já fizemos título de propriedade, levantamento topográfico, estudo de solo, projeto arquitetônico. Junto com o projeto arquitetônico, a gente envolve o engenheiro estrutural. Por quê? A participação do engenheiro estrutural no desenvolvimento arquitetônico do projeto é fundamental para a gente poder ter um custo controlado na obra. Exemplo, vamos imaginar que você vai fazer lá uma sala enorme numa casa ou um vão grande num prédio. E aí aquele vão muito grande exige uma laje também grande, se você não quiser pilares embaixo. Ou até às vezes se for necessário pilar, às vezes o engenheiro estrutural consegue ajudar. Quando a gente leva essa ideia arquitetônica lá para o engenheiro estrutural, ele pode olhar para aquilo e dizer o seguinte, ó, se você diminuir aqui 50 centímetros ou mudar, né, de repente a posição aqui de um cômodo ou de outro, você não vai perder essas características e vai economizar muito na laje, que pode diminuir de dimensão e economizar muito dinheiro, tá? Então é isso, a importância da participação, essa, né, a importância da participação do engenheiro estrutural nessa etapa aí do desenvolvimento do projeto arquitetônico. Bom, vencemos essa etapa. Então, o cliente aprovou o projeto, o arquiteto ou o engenheiro que estiver desenvolvendo o projeto arquitetônico, ele vai estar lá de olho no código de obras daquela cidade para poder executar aquele desenho de acordo com o código de obras da cidade. Então, ele vai dar entrada na aprovação do projeto. Ou seja, nós não iniciamos obra sem o projeto aprovado na prefeitura, tá? Enquanto o projeto é aprovado na prefeitura e a gente já tem uma sinalização ali de acordo com o código de obras, se o projeto vai ser aprovado ou não, o engenheiro estrutural inicia o projeto estrutural. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele estudo de solo prévio que nós fizemos, de acordo com aquele perfil de solo, ele vai definir a fundação. Como que a fundação, como que a alvenaria, como que a estrutura vai ser construída. E aí que está. É isso que pegou lá em Rio das Pedras. Não tem projeto de estrutura. E essa estrutura, com o passar do tempo, ela chegou num ponto que ela colapsou. Por quê? Eles fizeram um primeiro pavimento, depois construíram o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto pavimento. E de repente, quem dimensionou aquela fundação no início, não imaginava que aquilo pudesse, o prédio pudesse ter 5 andares. E não tinha projeto. E como que você define uma fundação sem projeto? Essa que é a questão. E como ele disse lá também na reportagem que não contratou profissional especializado, foi tudo feito assim muito empiricamente, muito baseado no achismo, tá? Antes da execução, projeto elétrico, projeto hidráulico com água quente, água fria se tiver, esgoto e projeto de impermeabilização. Para quem constrói para vender, e no meu caso que faz predinhos, é muito importante contratar o serviço de engenharia legal. O serviço de engenharia legal é o serviço que vai juntar todos esses projetos e vai construir o manual do proprietário. Quando você compra um carro, não vem lá o manual do proprietário? Não tem lá de quanto em quanto tempo você tem que fazer manutenção, trocar correia dentada, trocar óleo, enfim. O manual do proprietário do prédio é a mesma coisa. Ele vai definir de quanto em quanto tempo você tem que fazer a manutenção dos rejuntes, a verificação das fachadas, manutenção de telhado, inspeção das caixas de passagem, caixa de gordura, caixa de esgoto. Vai definir lá junto com o projeto elétrico as inspeções em painéis elétricos por profissional habilitado. Então, só a engenharia legal já dá para fazer uns 5 vídeos para a gente falar só disso, tá? Mas é também um serviço importantíssimo a gente contratar para juntar todo esse bolo aí. Muito bem. Vamos para a parte de execução, então. Durante a execução, e isso eu duvido que tenha ocorrido lá em Rio das Pedras, pelo que eu vi, não teve isso, né? Eu costumo contratar, junto com o plano altimétrico, também a locação da obra. Então o topógrafo vem junto com o empreiteiro e faz o serviço de topografia para a locação da obra. E aí não tem erro. Ele pega o projeto, que
foi feito em cima do levantamento plano altimétrico dele, e vai fazer a locação daquele projeto no terreno, para o empreiteiro poder coordenar lá os cortes, se tiver terraplanagem, alguma coisa, ou então já iniciar as perfurações propriamente dito. É muito importante contratar desses profissionais as visitas. Então o projeto estrutural, por exemplo, o engenheiro estrutural tem as visitas programadas, ele visita, verifica se está sendo construído de acordo com o que ele definiu no projeto, e aí não tem erro. É fundamental observar, no caso do projeto estrutural, os períodos de descanso e de cura do concreto. Então, se você faz uma fundação, tem lá as vigas baldrame, o concreto tem de 28, 30 dias de descanso para o concreto para ele poder chegar na cura lá especificada pelo engenheiro e aí dar sequência na alvenaria. É importante obedecer isso. A cura das lajes, das vigas, é a mesma coisa. Então, segue ali o que está na receitinha, que não tem erro. Eu duvido muito que se esse acidente que ocorreu lá, se o proprietário tivesse seguido esses passos, esse prédio teria caído. Assim, quase que é praticamente certeza que isso não teria ocorrido, a menos que tenha alguma coisa lá que a gente não sabe ainda, né? E também a última etapa, que é a legalização da obra. Eu tenho visto, pessoal, muita gente, eu também, mais um vídeo que eu quero gravar, né? Sobre prédios de kitnet. Eu ando vendo tanto em vídeo na internet quanto na prática aí, o pessoal construindo, fazendo adaptações, aí não tem habites, não tem licença do bombeiro, que são as etapas finais. No meu caso, por exemplo, de prédio, eu tenho que ter o AVCB, o auto de vistoria do corpo de bombeiro, tem que ter lá os extintores de incêndio, as rotas de fuga, como que a gente utiliza o gás na obra, não pode ser bujão P13, igual eu tenho visto. Já vi em prédios de kitnet, você tem condomínios aí, verticais, o pessoal usando botãozinho de gás desse de casa nos prédios, não pode. Então, essa parte final de legalização também é fundamental. Você imagina só, você seguiu todos esses passos, com o projeto aprovado na prefeitura, projeto estrutural e tudo mais, aí você pede para a prefeitura vai lá e faz a vistoria do habites, ela vai ver se a sua obra está construída de acordo com o projeto. E ela te dá lá o documento, o habites, para você poder morar na casa, habitar o imóvel, né? No caso de residência multifamiliar, que é prédio, por exemplo, tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é antes do habites até. Né? Aqui pra gente é antes do habites. O bombeiro vem, inspeciona, verifica se está tudo certinho, escadas, os vãos, os espaços, e emite a licença. Depois de tudo isso, você junta isso, leva no cartório para poder averbar isso lá na matrícula do terreno. Se for multifamiliar, faz o desmembramento, matrícula individual para cada um, e é só tocar o barco, seguir o que o manual do proprietário, que a engenharia legal desenvolveu em termos de manutenção, e nós nunca vamos ter problema. É só seguir a manutenção do prédio. Um prédio é que nem um carro. Você tem que fazer as manutenções de telhado, de esgoto, de impermeabilização, de piso. Seguindo esses passos, não acontece acidente. Então, isso para nós, construtores, é muito importante. A gente deve seguir esses passos para a gente não ter problema, a ponto de recusar executar a obra, se for o caso. Tá bom? Então, você que seguiu esse vídeo até aqui, vou pedir a sua inscrição, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas e escreve aí nos comentários. Escreve aí para mim se você faz esses requisitos pré-obra, se eu esqueci de alguma coisa aqui, e como que você faz esses requisitos pré-obra aí na sua região, nas suas obras, tá bom? Valeu, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até mais!